Olá! Você sabia que nos últimos anos as pessoas têm demonstrado cada vez mais interesse por alimentos saudáveis e que o seu cultivo não impacte negativamente no meio ambiente? Apesar disso, basta olharmos um pouco ao nosso redor para verificar que os supermercados geralmente não ofertam alimentos que carregam uma preocupação ambiental ou saúde na sua produção. Nesse vídeo, apresentamos resultados de um projeto de pesquisa que buscou compreender como construímos mercados de alimentos orgânicos mais sustentáveis e saudáveis, em especial alimentos orgânicos. Desde 2018, professores da Universidade do Vale do Taquari, Univales, têm buscado compreender como práticas culturais de produtores rurais, consumidores, entidades diversas e inclusive o poder público impactam nas dinâmicas de construção de mercado de alimentos orgânicos. A crescente preocupação das pessoas com os riscos alimentares associados aos alimentos produzidos de forma convencional, como a utilização de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, tem motivado o desenvolvimento de modelos de produção e consumo mais sustentáveis ou orientados à saudabilidade, como os alimentos orgânicos. Para os consumidores terem acesso aos alimentos orgânicos, é necessária a construção de arranjos de troca, que permitem conectar produtores com consumidores, formando um mercado de alimentos orgânicos. Assim, a gente pode perceber que a construção do mercado de alimentos orgânicos envolve várias entidades, consumidores, produtores, enfim, múltiplos atores. Também requer recursos materiais, como produtos físicos que serão comercializados, e feiras de produtos orgânicos e arranjos institucionais, ou seja, regras, formas de coordenação, regulação e participação no mercado. Construir um mercado alternativo como o dos alimentos orgânicos é uma tarefa complexa e vai além de interesses econômicos e processos racionais. Essa tarefa requer reconfiguração de práticas, como o abandono do agrotóxico por parte do produtor. Também requer estabelecer um novo imaginário atual, a fim de fornecer significados para que os consumidores consumam o que está associado aos alimentos orgânicos e dê sentido para eles. E claro, requer envolvimento de muitas pessoas e também instituições. Fazendo uso da técnica de pesquisa etnográfica, o estudo envolveu uma imersão no universo da produção e consumo de alimentos orgânicos do Rio Grande do Sul e também buscou seguir um grupo de atores identificados com os princípios da agroecologia. Diferente do que muitos pensam, a agroecologia não se resume à produção de alimentos sem agrotóxicos, mas também envolve um campo de conhecimento, práticas agrícolas e organização social capazes de valorizar a sociodiversidade e a agricultura ambientalmente sustentável na produção de alimentos. Para compreender o mercado de alimentos orgânicos e, em especial, a sua organização agroecológica, conversamos com produtores rurais, consumidores, técnicos de extensão rural. Também participamos de reuniões de entidades sociais ligadas à articulação agroecológica, além, é claro, de feiras agroecológicas, em que conversamos com vários produtores. Todo esse material, então, nos permitiu compreender o mercado de alimentos orgânicos a partir de dois eixos. O primeiro diz respeito ao próprio processo de construção de mercados alternativos, em especial os desafios que envolvem a construção de arranjos de mercados mais sustentáveis e saudáveis. O segundo ponto envolve como esses conhecimentos podem ajudar a sociedade a desenvolver mercados agroalimentares capazes de darem acesso a alimentos mais sustentáveis e saudáveis. A seguir, o professor Marlon Dalmoro, que é o coordenador da pesquisa, explica cada um desses pontos. Os mercados agroecológicos, então, além da produção alinhada com os princípios e técnicas comuns da produção orgânica, busca-se constituir uma articulação social preocupada em redirecionar a centralidade do interesse econômico da produção de alimentos para uma orientação social e ambiental. Para isso, a agroecologia ela passa a ser descrita como um arranjo material e institucional distinto aos orgânicos em geral. Para a construção desse arranjo material e institucional distinto, nós identificamos um conjunto de três práticas. Primeiro, a agroecologia é constituída como antagonista à agricultura convencional, em especial o agronegócio, os agrotóxicos e a transgenia. É justamente o descontentamento com a agricultura convencional que leva os atores a buscarem um modelo agrícola mais saudável e sustentável.
Segundo, as relações são construídas a partir de uma noção de justiça social e soberania. Com isso, as relações de mercado, que são geralmente pautadas por uma centralidade econômica, passam a incorporar também um caráter social. E terceiro, os arranjos de mercado buscam reaproximar os produtores rurais dos consumidores finais, por meio de circuitos curtos de distribuição, como, por exemplo, feiras agroecológicas e entrega de cestas a domicílio. De forma associada, essas práticas contribuem na construção de um mercado alternativo reconhecido como agroecológico. Outro ponto observado é que esse mercado não possui centralidade no consumidor ou nas empresas. Primeiro, observa-se o papel dos produtores rurais como viabilizadores de um novo tipo de alimento. No caso dos alimentos, em geral, o mercado de alimentos tem uma particularidade em relação a outros mercados, porque a transformação de um modelo dominante exige necessariamente uma alternativa disponível, pois, de forma geral, nós dependemos do mercado para a obtenção de alimentos. Então, a construção de um mercado alternativo depende do fornecimento de uma alternativa àquele produto que está sendo substituído, nesse caso aqui, os alimentos convencionais. Então, o mercado agroecológico ele somente existe se os produtores decidem adotar essa filosofia para orientar sua prática agrícola. Os produtores rurais adotam a agroecologia como princípio, passam a constituir essa materialidade, esse alimento de base agroecológica, que por sua vez dá início, dá origem ao arranjo material institucional do mercado de alimentos agroecológicos. Depois, os consumidores participam não necessariamente como atores interessados simplesmente na troca econômica ou interessados em operar numa relação dicotômica com os produtores. De forma geral, eles compartilham um interesse comum, que é a obtenção de um alimento mais saudável e sustentável. E os produtores, então, e os consumidores passam a ser parceiros, fomentando uma troca social, além dessa troca econômica, material, tradicional, enfim, que existe em qualquer mercado. Por fim, observamos a presença de atores não interessados nas trocas econômicas, mas igualmente importantes e engajados para viabilizar esse mercado alternativo. Esses atores são entidades não governamentais, como a igreja, a universidade, entidades de apoio e extensão rural, como secretarias de agricultura e Emater, e as ONGs, entre outras entidades, então, que possuem no seu propósito o fomento de modos de vida ou alimentação mais saudável. Esses atores, eles são fundamentais para compensar a limitação dos recursos dos produtores rurais em fomentar esse mercado, bem como contribui na legitimação da agroecologia frente aos modelos agrícolas dominantes. Então, a construção de um mercado alternativo ele é marcado por um conjunto de desafios. Contudo, no caso da agroecologia, estudando a agroecologia, nós identificamos então caminhos encontrados por esse conjunto de atores, que não são só empresas e consumidores, mas inclusive essas entidades que não se beneficiam das trocas econômicas, para reproduzir então uma filosofia de sustentabilidade e saudabilidade dos alimentos via troca de mercados. Esses resultados evidenciam que a construção de um mercado alternativo envolve a demarcação de uma posição clara em relação ao mercado hegemônico, que é o primeiro conjunto de práticas, estabelecendo arranjos institucionais e materiais que viabilizem a aproximação de atores heterogêneos, de não só aqueles interessados na troca econômica, mas também não interessados na troca econômica, atuando em uma rede. Sabemos então que desvendar a construção de mercados saudáveis e sustentáveis é um grande desafio. Afinal, a tarefa de construir esses mercados é complexa e exige a cooperação de muitos atores, conforme já citei antes. Esse projeto, então, buscou contribuir com esses fatores, demonstrando que existem sim possibilidades de articulação entre atores para a construção de arranjos agroalimentares, que principalmente valorizem a sustentabilidade. A construção do mercado de alimentos orgânicos é um desafio mais facilmente superado quando envolve o engajamento de muitos atores. Há muito por se desvendar ainda sobre esse tema, então seguimos estudando acerca do mercado de alimentos orgânicos e sempre buscando contribuir para um mundo muito mais saudável. Voltamos em breve com muito mais conteúdo sobre o mercado de alimentos orgânicos. Até mais!